E os nossos ilustres convidados estão aqui. Eu estou muito feliz com a presença de todos eles, porque quando a gente está do lado de campeões, emana uma energia positiva aqui, que a gente fica assim muito animado. Olha, e a gente vai fazer uma performance no final. A gente vai fazer o Taekwondo Shodan no final? Você que o Niju Shihô. O André vai fazer Taekwondo Shodan. Eu vou fazer tranquilo. Tem que ser alguma coisa que assim, né? E o Carlos vai me ajudar. Né? A gente faz um de taekwondo e um de karatê. Você junta aí o Carlos. Um de karatê, de taekwondo. A gente faz o taekwondo e o André vai fazer Taekwondo Shodan competindo com a Carla. Com certeza. Eu quero dar a nota. Então aqui com o grão-mestre sobrinho, o mestre Caroço, o grão-mestre André Oliveira. Boa tarde. E o campeão André Clemente. E esses grandes campeões, essas feras do Taekwondo, vão falar com a gente a respeito de alta performance. E vão falar a respeito do que eles consideram importante para performar bem. A gente sabe que muitas vezes no momento de prova, no momento decisivo, muitas vezes, mesmo atletas preparados, mesmo os campeões, eles não performam da maneira que eles esperam. Não performam até da maneira que eles treinaram para isso. E por várias variáveis. E pela tensão, muitas vezes, do momento de prova. Mas o que será que eles fizeram para superar esses desafios? Não só na vida profissional, como na vida acadêmica e em outros desafios que eles vivenciaram aí nessa trajetória de vida que cada um tem. E a gente sabe que a dedicação marcial, ela é importante para a gente se desenvolver em qualquer arte. Nas artes marciais, tanto no taekwondo, como no karatê, em qualquer outra arte marcial, em qualquer outra arte, é preciso que haja dedicação. E essa dedicação marcial. Então a disciplina, e como é importante também a gente, nesses momentos, ter valores que a gente vai trabalhando, mas sem deixar de lado a flexibilidade. E eu quero falar hoje mais ainda de flexibilidade, e flexibilidade tanto corporal, que é uma das características maravilhosas dessa arte, desses praticantes, desses campeões, como também a flexibilidade mental, que faz com que nós superemos várias situações e faz com que consigamos nos adaptar aos novos tempos, que demandam cada vez mais pessoas flexíveis, mentalmente e fisicamente. Então, vamos começar do começo e eu quero pedir agora para cada um falar um pouquinho da sua trajetória, dos seus títulos, né, do seu trabalho. Então, eu quero começar com o grão-mestre aqui, sobrinho, falando um pouquinho da sua trajetória, dos seus títulos e para o pessoal que está aí acompanhando, te conhecer um pouco mais. Maravilhosa abertura e apresentação. Eu, como sou também da safra mais antiga, né, que eu sou da década de 70, então é importante a gente salientar que na década de 70, os nossos mitos eram os coreanos, porque o taekwondo, quando ele foi idealizado, foi para ter fotos dos coreanos com uma altura mediana de 1,60 m, 1,65 m. Normalmente nós, sul-americanos, porque é mais estatura, mais pesado e mais duro para futebol, nossas próprias recreações já nos deixavam um pouco mais contraídos, salvo algumas exceções das pessoas que já tinham facilidade com a flexibilidade. Mas o que a gente buscava? Na verdade, é se espelhar no que os coreanos estavam fazendo, principalmente nessa época, da década de 70, e com essa base, né, do que eles conseguiam, com aquela flexibilidade, aquela velocidade, com vários chutes diferenciados, então nós procuramos também bater essa meta, né, porque um dia a gente ia ter que confrontar com os coreanos. E a sua performance há pouco tempo, eu vi que você mais que bateu, né? Pois é, a gente teve a felicidade disso, porque o brasileiro, ele tem essa facilidade. A mesma facilidade que a criança, né, e o adulto tem com o futebol, nós também temos com as artes marciais. Tanto que o taekwondo, né, é uma grande referência, no seu também a própria capoeira, o karatê, né? E até às vezes a gente dizia uma coisa assim, que o taekwondo nessa década de 70, quando a pessoa perguntava, a gente até dizia assim, é um misto assim, parecido com o karatê e a capoeira, né? Tanto as mãos e os pés. Mas aí o que foi um grande diferencial
na verdade, foi isso aí, a força de vontade, né? E se espelhar no melhor e o que os coreanos contavam pra gente, né? Ó, na Coreia, é assim, o pessoal treina tantas horas, lá tem que correr, tem que nadar, rios turbulentos, é na neve, e depois, quando sai pra fora, o que acontecia nos 8 pesos, raramente os coreanos perdiam um. Hoje em dia, a coisa já se reverteu. E, para falar da segunda safra, né, que começou, que já foi no início de 80, meados de 80, eu vou passar aqui para o nosso grão-mestre, André Maurício de Oliveira. Poxa, bacana estar aqui, viu? Obrigado, Ricardo, pelo convite. Agradeço de coração. Obrigada pela presença. Eu particularmente, que estou fora do Brasil há mais de 20 anos, e não estou assim, estou acompanhando de fora, mas a minha época foi realmente o final de 70, início de 80 ali, começando uma trajetória muito difícil nas artes marciais. E também, claro, tive grandes instrutores, mentores comigo, inclusive o Testa, que foi o meu primeiro... Foi, eu comecei no Karatê, entendeu? Na Urumacan. Teve uma base boa, hein, né? Perfeita. Aí foi ali que tudo... Mas foi o começo. Tá vendo aí? Já estão me cobrando uma coisa incrível. Mas eu me familiarizei muito com o Taekwondo, porque eu sempre jogava futebol quando era criança, jovem, né? Ali na Vila Planalto. Sou da Vila Planalto. Que é muita agilidade, e futebol, né? Você tem que mexer, tem que correr atrás, né? E me identifiquei muito com as artes marciais. A princípio com o Karatê, claro, e depois o Taekwondo veio em seguida. E quando eu fui fuzileiro navais por quase 4 anos, lá eu vi os coreanos dando uma demonstração que me deixou, assim, muito feliz, porque eu já tinha uma certa paixão pela capoeira, né? Dos chutes rodados, aquela coisa toda. E quando eu vi os coreanos pulando por cima de 10, 15 pessoas, quebrando telhas, aquela coisa toda, eu falei, rapaz, é isso aí que eu vou fazer. Não tinha nem ideia em competição, não. Eu queria só fazer parte das artes marciais, né? E como um garoto jovem, garoto humilde, pobre, não podia pagar a academia, então quando eu vi que a possibilidade de fazer artes marciais dos fuzileiros navais era uma chance grande, eu me inscrevi, fui fazer parte e começou a competição. Tinha mais de 500 inscritos, só tinha 40 vagas. E eu estudei muito, né, toda a programação, e passei no teste teórico, depois no teste físico, que foi muito puxado para mim, que era bem fraquinho, bem pequenininho, e as flexões, abdominais, as barras, aquela coisa toda, correria, com saco, transporte. Então, para mim, já foi uma vitória, foi ali que começou a minha competição. E, claro, participando das aulas com o coreano e aprendendo a arte marcial. Depois tive a felicidade, né, do mestre sobrinho chegar em Brasília e apresentar um taekwondo de competição. Foi quando então tudo começou. Aí ele olhou e falou que... Uma pergunta para você. O gás que você tinha era normal, a gente sabe que você era corredor. Começou nos primeiros trabalhos? Não, o meu gás era bom porque, Carlos, eu andava de casa para a escola e corria na volta para me dar pelado. Então, desde pequeno eu gostava de correr. Na realidade, você fez uma pergunta, porque eu participei da primeira maratona de Brasília e fui terceiro colocado. Né? Fui terceiro colocado. Então, eu estava... Já tinha o dom da corrida. Aí foi uma fase que foi perguntado, você vai continuar no Taekwondo ou ser corredor? Eu tinha 2 opções. Porque o meu tempo na maratona foi excelente para o primeiro maratona. Você fez? Foi 2 horas e 35, isso mesmo. Foi um ponto assim, fui terceiro colocado, primeiro de Brasília, na maratona, 1.500 corredores. Então eu vi que eu tinha potencial para a corrida, mas quando eu estava naquela situação de definir, Carlos, a corrida ou o taekwondo foi mais forte. Falou mais alto. Falou pra gente dos seus títulos. Títulos também o sobrinho acabou não falando, né? Eu podendo falar. É bom o sobrinho falar dele próprio, mas eu tive a felicidade de ser 6 vezes campeão nacional, entendeu? Brasileiro. E participei de 3 mundiais, né? Um mundial na Coreia, no mestre sobrinho, claro. Foi um mundial assim, militar, né? O primeiro mundial militar do taekwondo. E a gente, como você falou, nós não tínhamos muita
muita opção, não tínhamos muita informação do taekwondo. Era aquele negócio de coração, de força de vontade, de amor. Esforço mesmo, né? Esforço mesmo. Treino, Chegamos lá e fomos aprender lá na Coreia como é que faria para lutar o campeonato mundial de taekwondo, porque a gente já lá tinha no experiência. Mundial é que vocês tiveram a experiência de com os aprender. coreanos. Né? Então foi um aprendizado, foi um campeonato que tivemos que aprender lá, né? Nós visitando academias, e lutando com os coreanos, e apanhando e aprendendo, e foi uma experiência. Depois, em 87, eu fui para a Espanha, já como lutador, como atleta, né? Fiz 3 lutas, ganhei 2 lutas, e a terceira luta eu perdi para o campeão mundial com o espanhol. E eu já estava como favorito. Sei. E, poxa, perdi, mas perdi de alma aberta, né? Foi uma luta bem aberta. E o terceiro mundial foi em 89 também na Coreia, que eu também participei como mais na raça, né? Porque não tinha patrocínio, não tinha nada, era coisa que eu fazia por amor. Vendia carro, vendia moto, fazia tudo que eu queria ir, eu queria estar lá, eu não tinha patrocínio, não tinha nada. Então a gente ficou nessa situação por muitos anos. Depois, em 90, eu praticamente parei a carreira de competidor e fiquei mais na parte técnica, sendo técnico da seleção, ajudando o Brasil, nossos atletas. E Brasília sempre foi um celeiro, né, de melhores atletas. Sempre foi. Não só o taekwondo do karatê, e você é um exemplo disso, entendeu? E outras artes para capoeira, né? E quer dizer, então, quando eu parei de competir, já havia uma geração muito forte, que é a nossa geração do nosso amigo aqui, Carlos Eduardo Louro, que foi super também campeão. o senhor atleta, o senhor campeão, e que por felicidade nossa é de Brasília, entendeu? Perdi uma luta, né? Não, que isso, você não perdeu luta não, você é um campeão que vai ser sempre lembrado. Não fala que eu perdi, hein, ó. Não. Esse cinquentinho aqui. Tive a felicidade de ser parte da trajetória dele, entendeu? A gente treinava junto, na casa dele, lá no quintal, ele já tinha umas inspirações muito parecidas com as minhas, né? Tem sempre essas histórias de quintal, né? Quintal. De treinar no quintal. Poxa, foi maravilhoso. O esporte no Brasil já tem essa história, né? E quando a gente fala de artes marciais, então, aí que é coisa de treinar no quintal. A gente conversou há pouco tempo com o mestre Tessa, ele falando que enchia o paintball de areia para poder treinar no quintal, e essa coisa de quintal aí. Eu comecei chutando bananeira no meu quintal também, né? Bananeira, chutando bananeira, minha mãe falava, meu filho, eu não tinha saco, eu não tinha maquivara, eu não tinha. Bananeira era o meu treino, entendeu? Bacana, então, quer dizer, para mim foi bacana. Então hoje eu, como um mestre internacional, vivendo nos Estados Unidos, em Colorado, entendeu? Nem acredito que isso aí é verdade. Às vezes eu deito a minha cama lá e fico pensando, será que eu sou? Será que isso é verdade? Será que eu estou primeiro? Será que eu sou o presidente da Federação do Estado do Colorado? Eu fui já, né? Agora eu fui diretor técnico. Será que isso é verdade mesmo? Eu tenho um campeão americano, eu tenho um aluno que foi campeonato mundial. Eu tenho mais de 50 faixa preta nos Estados Unidos. É uma coisa assim, difícil de acreditar, mas é realidade. Consegui, foi bacana. E também quero só parabenizar, não a minha pessoa, mas aquelas pessoas que eu deixei no Brasil foram as pessoas que me inspiraram, que me deram força e até mesmo falaram para mim, vai e faça o que tem que fazer, entendeu? Hoje eu estou de volta aqui, agradeço por isso aí, pessoalmente, né? Ele veio aqui de Colorado para cá, para nossa live, hein? Olha como vocês estão bem aí na fibra. E outra, está aqui com o mestre. Nossa live internacional, né? Está aqui com o meu mestre, foi o meu primeiro brasileiro instrutor, entendeu? Está aqui do lado do meu caso do lado, o Caroço, que é uma inspiração para mim, é um ponto de referência que eu tenho, entendeu? Do meu lado direito tem o André Clemente, que foi meu aluno, né? Que também tem uma trajetória muito forte nas artes marciais. E você, Carla, você é entrevistadora, o que eu vou pedir mais? Agradeço, beijão a todos. Mais que tem que fazer tech show. Vamos fazer o tech show daqui a pouco. O mestre, antes de passar para você falar, o que eu considero fundamental no mestre é a possibilidade dele formar alunos, discípulos melhores que ele. Porque o mestre ele tem que formar pessoas que o superam. Porque isso é ser um mestre, não é? Então, a sua história de pessoas que passaram pelos seus treinamentos, sabe?
é uma coisa que fica na história e que a gente que merece ser destacada aqui. Pensei que ela ia dizer que a virtude do mestre é concisão. Gente, em primeiro lugar, queria dizer que é uma honra estar aqui, convidado pela grande campeã Carla. O Davi está perguntando aqui, para ter uma melhor flexibilidade, com qual frequência ele deve treinar a flexibilidade? Qual é a frequência que a pessoa tem que treinar a flexibilidade? O Davi está perguntando para melhorar a flexibilidade. Qual a frequência que deve treinar? Aí a bola passou para você. Vai, Carla. Olha, primeira coisa é não confundir flexibilidade com alongamento. Alongamento é um trabalho que você tem que fazer o tempo todo dia, antes do treinamento e depois, para diminuir o risco de lesão, provado no laboratório, que é uma coisa importante. E que você não vai passar do seu limite. O chamado trabalho de flexibilidade, que é quando você realmente quer passar de um limite, aí você tem que ter um treinamento específico para isso. E muitas vezes isso é feito junto com uma musculação muito pesada, ou depois de uma musculação muito pesada, causando, correndo risco de rupturas sérias. Você pode ter uma ruptura muscular muito séria. Então, para esse trabalho, você deve trabalhar aí algumas vezes por semana, 2, 3, mas nunca numa sessão em que haja exigência muscular muito grande. E é aconselhável também você fazer um trabalho variado. Tem métodos que são estáticos, que você mantém a posição, que são mais seguros. Tem métodos que são dinâmicos, que você precisa fazer também, em que você vai tentar ultrapassar, mas causa alguma ruptura. Você tem que fazer com mais cuidado, mais aquecimento, mais preparação. Aquecimento, hein? Aquecimento. E é muito recomendável também que você trabalhe a parte respiratória. Eu acredito que o taekwondo que nós treinamos naquela época, o mestre Sobrinho, o mestre André, aprendi com eles, com a geração deles, mas em particular com eles dois, claro, com os mestres coreanos também, a gente aprendia uma que chamava yoga, uma yoga coreana, que depois de um certo tempo parou de existir nas academias. E hoje eu acho que o pessoal da antiga ainda mantém, e esse trabalho era fundamental, porque ele todos os exercícios são com respiração. Então isso aí se perdeu quando o pessoal começou a fazer muito curso com a turma da educação física, foi para outros métodos modernos e perdemos um pouco a tradição. Acho que o taekwondo ele era muito flexível quando fazia essa yoga. Eu mesmo reconheço que me afastei um certo tempo. Minha última geração era mais dura, E depois eu pensei, o que houve? O que faltou? Era aquela yoga com a respiração que a gente fazia. A preparação. A gente queria se modernizar, Agora vamos para a apresentação. Fala um pouquinho apresentação. Bom, gente, é uma honra estar aqui. Carla, multicampeã de karatê, kickboxing, os mestres aqui, Sobrinho, é o pai do taekwondo no Distrito Federal, escolhido por consenso aqui. E acompanhei de pertinho a ascensão. Viu todo mundo aqui crescer, E André Maurício foi o grande ídolo, Me lembro a primeira competição que eu assisti foi em 1978, no estádio Presidente Médici, quando ele venceu Edson Bernardes Batista, que era considerado um dos melhores do Brasil, o melhor na categoria dele. O André era faixa vermelha e venceu um segundo dan, com muita raça. E eu ali faixa amarela, vendo o André, faixa vermelha. Então teve assim, falei, é o ídolo de Brasília, Não peguei a geração do mestre Sobrinho no início. Sei que ele foi campeão em 75, no peso, e disputou com o Rod na final do absoluto e por equipe, Tem fotos da luta extraordinária, dele dando um salto maravilhoso. Mas depois tive a felicidade de competir o brasileiro de 81, onde fomos campeões juntos, fomos ao primeiro mundial. Primeiro mundial no Equador, junto com o Flávio Molina, com os nossos amigos aí do Brasil todo. Então essa turma aí eu tive a felicidade de conviver. A geração deles é mais tardia, mas eles atravessaram gerações, chegaram até a minha, E eu tinha o projeto de nunca perder uma luta. O meu começo foi muito difícil, porque logo no primeiro dia... Eu já tive esse projeto, sabia? Você já teve? No campeonato mundial de karatê, quando eu fui pro campeonato, eu falei, não vou perder nenhuma luta. Mas eu não perdi, foi quando eu entrei no Guinness. Então, parabéns. Determinado, eu falei, esse campeonato... É meu, Que bacana. Porque como eu competia na categoria em equipe também, aí poder... E equipe, eu sempre gostei muito de lutar em equipe, também, Muito bom, Muito bom. Aí eu fiz essa promessa aí pra mim. Assistia todos os campeonatos da Carla que tinha aqui em Brasília. Começo as lutas dela com a Edna Regina, era
Ah, diga aí, a minha amiga Edna. Nunca perdi pra Edna. Eu era fã, de... Isso é alta performance. Isso é alta performance. A Edna era Mas grande a Edna campeã. era anterior a mim, Anterior, né? era grande campeã. De repente chegou a Carla, né? Mais antiga, mais velha e foi pra ela cima. já era faixa preta. Assistia todos aqueles campeonatos na piscina coberta, Cláudio Coutinho, né? E, bom, aí o que acontece? Quando eu comecei a treinar, no iniciozinho mesmo, o segundo mestre coreano com quem eu treinei, foi com quem eu acabei treinando mais tempo, virou pra mim e disse assim, olha, você é muito ruim, me abandonou no meio do treino. Aí eu, pô, moleque, né, 13 anos, falei, olhei e falei, pô, mas e aí? Ele nem, tipo, senta ali, ou então continua tentando. Não, ele virou. Eu não sabia se era pra eu sentar, se era pra eu ficar ali. Pô, que vergonha. E aí acabou a aula, né, saudação, não sei o quê, eu fui meio quase segurando o choro. Falei, mestre, mas vem cá, o que eu tenho que melhorar para ficar bom? Me diz aí. Ele falou, você entra a barriga, mamãe, e nascer de novo. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu tinha problema de coordenação motora. Engole aí, engole, seu mestre. E aí eu cheguei em casa. Superação, né? Naquele dia eu cheguei em casa, joguei o dobô. O dobô é o kimono do taekwondo, né, o uniforme. Joguei o dobô na parede, falei, vamos ver se eu não vou conseguir. E aí continuei treinando, apanhei muito, né? No primeiro ano apanhei de todo mundo, né? Final de 78 comecei a devolver, comecei a ganhar umas competiçõezinhas e tal. E em 79 ganhei brasileiro, 79, 80, aí que veio esse projeto. Nunca vou perder uma luta. Meu ídolo nacional, acho que todo mundo era o Flávio Molina. Flávio Molina. Bacana, e o Flávio nunca tinha perdido uma luta. E eu falava, quero ser o Flávio, quero ser que nem o Flávio. Nunca vou perder uma luta, né? E aí ganhei o brasileiro de 79, ganhei o brasileiro de 80, junto com o André. Ganhei 81. Foi fazendo fila. Ganhei 82, 4 brasileiros. Aí quando chegou 82, houve uma seletiva que eu consegui fazer uma luta com o André, que foi até boa lá no Dom Bosco. Lembra? Na faculdade Dom Bosco. Não, essa foi da faculdade Dom Bosco, um ano antes. Aí eu falei, cara, eu tô lutando bem com o André. E aí no ano seguinte eu falei, eu vou passar o peso dele. E aí, cara, perdi para o André. Eu já tinha 4 brasileiros, né? Então eu tinha um projeto igual ao da Carla, nunca perder. Só que o meu estilo foi um pouco diferente. O dela, ela não perdeu mesmo. Eu perdi. Né? Mas eu já perdi a minha abordagem foi um pouco diferente, que a minha eu perdi uma vez. A gente nunca perde, né? Aí perdi. A gente ganhou, a gente aprende, né? Aí perdi, aprendeu, né? cometi um erro estratégico e perdi. E aí falei, não, agora eu vou ter que treinar, né, para ter como é que se fala, uma revanche. E aí, de treinar para revanche, quer dizer, eu tenho que agradecer aqui ao André, porque não houve revanche, mas todos aqueles anos em que eu treinei para lutar de novo com o André, eu melhorei muito mais. E aí ganhei o brasileiro de 84, ganhei o de 85, né? E em 86 eu ganhei a primeira medalha internacional do Brasil, que foi na Copa do Mundo, em Colorado Springs. Então a mensagem que eu queria deixar da performance é a seguinte: não deixa alguém falar que não é para você fazer o que você está fazendo, tá? Eu sei que isso não é original, vocês vão por aí ver uma fita do Schwarzenegger falando a mesma coisa, mas é porque é verdade, gente. É verdade, né? Eu vivi isso na minha vida. Um monte de gente falando que eu não devia ir por esse caminho, que eu era muito magrinho, muito desajeitado, não devia lutar. E eu falei, pô, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, então que se dane esse pessoal todo, eu vou fazer bem feito. Acho que esse é o maior segredo para alta performance, é você acreditar no que você está fazendo, acreditar em você mesmo e não se preocupar com nada que falem para você. Se preocupa só em treinar, é como se você estivesse escalando uma montanha, tá? Não olha para baixo para pensar se vai cair, que senão você cai. Também não fica pensando demais em chegar lá no topo, não, que senão você escorrega. Pense em cada pedrinha, e bota na cabeça que se você subir cada pedrinha, uma hora você está lá em cima. Essa aqui é a minha dica. Só uma palha rapidinho aqui. Vocês podem falar isso aqui, a gente está focando mais, e no Facebook a gente está pegando pelo celular. Tá, vou passar. É o seguinte, se eu esqueço. Antes de passar para o André aqui. Peraí, antes, você passa para mim antes de passar para o André. Tá legal. Falar um pouquinho. Eu só quero lembrar, viu, Carlos, que hoje eu acompanho o taekwondo, eu tenho passado todas as fases do taekwondo. De 70 até 80, 90, até hoje. E o estilo que o Carlos Eduardo, que o Caroço tinha naquela época, é o estilo de hoje, da perninha. Então, isso, foi o estilo que fez o maior sucesso no taekwondo, entendeu? Então, você já tinha uma visão, querendo ou não, o que seria o taekwondo futuramente. E, não, claro que sim. Então, eu comento isso lá nas minhas academias, lá nos Estados Unidos, falo muito de você, entendeu? Que você
o estilo de luta que você já tinha na época era invencível, porque você é o único que conseguia segurar a sua perna ali em cima e fazer esse domínio da perna incrível. Já era uma coisa assim sensacional. E esse estilo seu... Com a perna para cima? Não, assim, com a perna no alto e seguindo... Era uma naja. Assim, né? É como se fosse uma naja. Com a perna. Ele tinha um estilo de segurar a perna em cima e te seguir, entendeu? Caramba, parecia uma aranha. Era fantástico, fantástico. Então, para mim, ter o teu privilégio de te conhecer, treinar com você e hoje participar desse novo, dessa atualidade que é o taekwondo e lembrar que você já tinha esse estilo, Carlos, foi uma coisa sensacional. Então, é por isso que você foi bem sucedido, por isso que você teve essa série de títulos e acredito que você teria sido campeão mundial logo, entendeu? Mas só para dar uma palhinha. Virou o joelho, pô. Foi virar o joelho. Olha, segura a onda aí, André, porque eu quero só... Falou do pezinho, esse pezinho aí. Olha, esse pezinho eu tô fora. Explica essa perna. Deixa eu explicar. Explica esse negócio Gente, de pezinho. realmente, quando eu comecei, são fases, né? A gente, como ele falou, viveu momentos, ondas de desenvolvimento do taekwondo. E tinha várias maneiras técnicas de lutar. E nos anos 70, quando eu comecei, tinha um modelo, por exemplo, do Rodney Américo dos Reis, do Flávio Molina, que era ou do Sobrinho, que era um modelo mais duro, pé de trás, porrada, bater. E tinha atletas tipo o Henry Bittar, o César Silva, do Muduquan, né? O Henry era um helicóptero, ele vinha com essa perna. E eu tive a felicidade, além deles, eu tive a felicidade de treinar muito com o Rodolfo Rodrigues de Paula Júnior, que era sobrinho do Henry, tinha aquele tipo de técnica que foi me passando. Eu nunca me esqueço, porque o Henry veio a Brasília antes de eu começar, entre 76 e 77, e tinha umas fotos dele treinando com o André, com o sobrinho, e trazido pelo Rodolfo. E aí um dia, nesses treinos de fundo de quintal, lá em casa, às épocas, o André me chamou e falou: Carlos, eu vou te ensinar uma coisa que o Henry me ensinou. E ele me colocou assim para levantar o joelho, né? E trabalhar com o joelho, sem chutar. Perto da garagem, não sei se você vai ter a memória exatinha desse momento. E aí eu comecei a fazer esse treino, quer dizer, eu já tinha toda aquela bagagem com o Rodolfo, o André me passou isso também, e eu desenvolvi isso até onde dava na época, era um negócio de louco. Só que aí fui pro Mundial tentar fazer isso, Mundial da WTF. Na época, era o sistema da Jidoquan, que era porrada vindo de trás, ponto, era o trembling shock. Se você só tocar no cara, não é ponto, só é ponto se bater. Aí eu me apaixonei completamente. Aí para eu exorcizar esse negócio do pezinho da minha vida, eu tive que mudar a minha base, mudar o jeito de lutar. Acho que você vai lembrar que a gente assistia filme horas e horas. E vamos ver como é que a gente muda isso. Mas se fosse na cabeça, não era ponto, não? Porque só era ponto se tivesse trembling shock, o choque estremecedor. Mesmo na cabeça, né? Mesmo na cabeça. Se bater, tem que estremecer. Se você tocar, não é ponto. E eu nunca vi, eu falei, isso é arte marcial. Inclusive o pessoal do Karatê criticava, a meu ver, com justiça. Pô, esse negócio de pezinho, de taekwondo, dou uma banda. Não queria falar nada não. Mas é. Já que você tocou no assunto. Minha, mas eu ficava. Comecei logo no Ashibarai, né? Eu na época ficava chateado. Pô, não, na minha cabeça não, tem que treinar mais isso pra, né? Se algum karateca for passar um de Ashibarai, eu tenho que acertar ele antes. E um dia fui correr com o Flávio Molina no Rio, levei um couro, né, que nem levava do André. E aí no meio eu perguntei pro Flávio, né, Flávio, o que você acha desse negócio do pé da frente, pé de trás? O pé da frente é muito mais rápido, né? Aí o Flávio olhou, riu e falou, aquele jeito dele simples, né, mas muito direto. Falou, mas o pé de trás é bem mais forte, né, Carlos? Né, Carlinhos? Ele me chamava de Carlinhos. Eu falei, pois é, e fiquei com isso na cabeça. Quando eu fui pro Mundial, o sobrinho tava, tem até no YouTube essa luta. Eu queria ver, eu quero ver o cara, porque no taekwondo não vale de Ashibarai. Mas eles diziam que o pessoal da WTF chutava por baixo e marcava um ponto por baixo. Então eu falava, pô, quero ver o cara conseguir barrar a minha escora. Cara, vai lá no YouTube, vocês vão ver. Eu levei um monte de chute por baixo, chutei a cabeça do cara, derrubei o cara no chão, fiz um monte de coisa, mas nisso o cara fez um monte de ponto. Eu perdi, tive que ter humildade, assisti, peguei luta de 2 campeões mundiais, tricampeão mundial Sean Kim e o bicampeão mundial Sun Park, assisti isso aí religiosamente, 20, 30, 40, 50, eu chegava a ver 100 vezes as lutas deles por dia. E depois o treinador deles, que foi treinador deles na Coreia, o mestre Ju Lo, morava em Recife.
e veio a Brasília. Eu não acreditava até, achava que era papo. É mais um coreano que é campeão, técnico de campeão mundial. Todo coreano falava, né? Quer dizer, não todos, mas muitos falavam, né? Eu achei que era um papo furado. E realmente ele foi treinador dos caras. E eu achava que era papo, mas quando acabou o campeonato, ele me chamou e falou: você lutando igual meus alunos, Orson Park. Pô, o cara falou pelo nome. E ele identificou, porque eu estava exatamente imitando aquilo ali. Então, cara, para eu exorcizar o pezinho. Olha que interessante. Foram você falou muitos de uma coisa anos. Que a gente sempre fala, quando a gente fala de performance, quando a gente fala de melhorar a performance, é de você modelar. E aí você fez modelar, isso, sim. né? De você ver aquele modelo, escolher aquele modelo que funciona, você adaptar às suas condições e você aplicar isso e aperfeiçoar até isso. Não, é isso né? mesmo. Só completar. Só que aí, o André vai explicar. Não. Agora, eu quero dá licença. Foram me chamar aqui. Também, Luiz, olha só, só para concluir. Aí eu quero fazer aqui um protesto, tá? Sei que não vai adiantar nada. Esse daqui dá para ser na PAP ou na fanpage. Gente, sei que não vai adiantar nada, mas eu deixo registrado o meu protesto. Essa volta do taekwondo do pezinho, para mim não tem nada a ver. É um momento bacana, foi legal, mas isso aí não é luta, tá? Né? Infelizmente, depois o André vai explicar, porque ele que está no meandro político vai explicar o porquê disso aí. Eu acompanhei também. Qual mas André que você está falando? André Maurício, ele sabe. E eu vou passar aqui pro sobrinho antes que eu leve uma porrada. Não, peraí. Você quer falar primeiro desse comentário daí? Não, eu ia passar a bola agora pro André Clemente. O André que não falou ainda. O André não falou ainda. Está coçando a língua. E eu quero registrar só uma coisinha. Ele quer registrar algo. Peraí, então depois você me passa. Eu quero também ser solidário com meu amigo Carlos Eduardo Caroço, porque quando eu comecei também, eu sou natural de Minas Gerais, e como eu era muito alto e magro, muito magro. Era, né? Não, era. Forte, né? André, depois nós vamos conversar, viu? Eu era alto. Aqui. Aí o que acontece? Aí eu fui para o Rio de Janeiro, fui ser paraquedista militar. E na época, eu comecei também no Karatê. Tá vendo aí? Eu fui aluno do grão-mestre Sandanúrio do Rio de Janeiro. Fiz Karatê há 2 anos. Eu fiz 2 anos com ele. E quando eu fui participar do taekwondo, lá estava uma placa escrita assim, ó. Arte marcial coreana, luta dos homens voadores. Não falava que era taekwondo, não tinha nada escrito taekwondo. Aí depois, uma época, eles mudaram para karatê coreano, que era o mais popular, para ficar mais conhecido. Isso era no início de 70. Aí o que acontece? Eu também era muito desengonçado, era muito alto e era meio lento. Aí no quartel eu comecei a fazer atletismo. Aí comecei a correr 100, 200, 400, salto distância e salto triplo. Olha só. Para poder ganhar aquilo que é a nossa dinâmica de hoje, né? Que é a performance. Agilidade. Né? Aí o que eu trabalhei muito? Chute com o pé da frente para atrair o adversário e aquilo que ele falou. Porque o meu ídolo também na época era o Rodney Américo do Reis. Era um mito. O chute dele vinha de trás. O chute dele era fortíssimo. E outra coisa que eu trabalhei muito foi o soco. Porque eu chuto. Aí o que acontece? Então, você batia o pé da frente, você marcava a distância. Tipo um jab, né? Aí quando metia a bomba com o pé de trás, o cara balançava e metia o soco. E no taekwondo, o soco até então não valia ponto. Mesmo que a pessoa balançasse, você derrubasse mesmo. Né? Hoje já se marca ponto com o soco, né? Agora já bem recente. Mas o que eu quero registrar também, a minha superação foi justamente por causa disso. Na academia, eu virava geral de pancada, porque você entrar na academia não tinha esse negócio de ensinar base, ensinar nada, não. Na hora da luta, não queria saber se era branca ou se era preta. O pau cantava. O pau quebrava. Tanto que até uns 20 anos atrás, a pessoa veio entrar na academia e pegava assim, eu vou apanhar muito, eu vou apanhar. Aí hoje em dia, não, você vai aprender, eu vou te ensinar. Hoje mudou totalmente. Mas aí eu quero dizer também que eu consegui também ser conhecido justamente por isso. Ganhei muita resistência e fiquei muito forte com o soco e com o chute. Aí fiz fama. E ganhava a maioria das lutas também nos primeiros rounds. Isso, né? E não é só isso não, tem outras habilidades aí. Depois você trouxe um nunchaku aí para você mostrar pra gente? Cadê o nunchaku? Porque isso eu vou provocar uma segunda, vamos fazer uma de arma. Pronto, vamos fazer de arma. Aí já fica combinado aí o comentário de vocês aí, se vocês querem que a gente... O mestre testa. Tem que vir na próxima. Vamos falar com ele sim, vamos fazer uma outra também. E
eu antes de falar para passar para o André Clemente, eu quero destacar uma habilidade que é muito importante numa pessoa de alta performance, que é essa vontade, essa busca de vários conhecimentos técnicos, que é uma característica do André. O André tem um conhecimento e a prática não só do taekwondo, como tem também de armas também, como tem também do karatê também, como tem também em luta com facas, e vários outros conhecimentos, lutas filipinas, né, e várias outras artes que ele busca não só um conhecimento superficial, ele procura se aperfeiçoar, se aprofundar e conhecer as pessoas que podem ensinar melhores técnicas para ele, e como isso é importante para essa trajetória de alta performance, André. Acho que você tem muito a falar aí de alta performance. Diante de tantos mestres, grão-mestres, eu tenho muito a aprender e dizer, né, que é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, lado a lado, porque aqui eu tenho meus super-heróis todos, né? Eu, quando iniciei nas artes marciais, no karatê primeiro, eu vi essa turma toda lutando, treinando, tanto o Testa, a Carla, quanto o Sobrinho, Caroço, o André, e realmente a gente buscou a inspiração, minha modelação foi aí, entendeu? E dá boa tarde a todos, né? Eu sei que tem pessoal aí do taekwondo, do karatê, do judô, do jiu-jitsu, né? Das lutas filipinas, kung fu. E uma coisa que eu acho bacana, Carla, né, nessa coisa da arte marcial, das lutas, é o contato, as portas que a gente abre para um contato com a cultura oriental. A gente tem muito a aprender com os orientais, né? Foco, desapego, né? Disciplina, respeito, né? São valores trabalhados nessas artes marciais e que ajudam muito a gente na nossa vida. Né? É o que nos puxa para o eixo no nosso dia a dia, seja na vida profissional, familiar, o que for. Isso tem uma influência enorme. Quando eu vejo esses mestres aqui, fico imaginando você, Carlos, o mestre Testa, que não está aqui, mas é sempre lembrado por todos, Sobrinho, Caroço, André. Eu imagino a quantidade de atletas que não passou na mão dessas pessoas e que, graças a esses que estão aqui, se encontraram na vida. Né? Evitaram um caminho do crime, evitaram um caminho, né, do álcool, um caminho das drogas, né? Muitas vezes por o quê? Aquele convívio, aquele exemplo que a gente tinha ali dentro da academia, né? Então, muito mais do que a competição, do que a medalha, do que todos esses resultados que são extremamente valorosos, o que eu mais vejo de valioso na contribuição deles para a humanidade é essa coisa de melhorar a vida do próximo. Eles melhoraram a vida deles, por trás de cada um tem uma história de superação. Um era fraco, outro era desengonçado, eu mesmo era muito magrinho, né? Vivia tendo problema na rua. Era mesmo. Né? E aí a gente tinha o quê? Não, estou falando dos problemas da rua. Estou falando dos problemas da rua. Sobrevivência, né? Sobrevivência. E a luta é isso, a gente luta com o mundo externo e luta com o mundo interno também, né, claro, né, André? Claro, você ensinava isso pra gente. Né? Lutar com aquela a maldade que tem dentro de você, lutar contra a vontade de fazer coisa errada, lutar contra tudo isso. O inimigo interno é tão perigoso quanto o inimigo externo, né? E isso o taekwondo, o karatê veio colocando pra gente o tempo todo, né? E tive uma trajetória, como você falou, no karatê, no taekwondo, no boxe, no Vale Tudo, algumas competições, alguns... Você tem luta de Vale Tudo também, né? Você fez Tive. Vale Tudo... Em 1987. A gente já tinha essa convergência na época ali que o Flávio Molina, a Academia Naja, no Rio de Janeiro, os Grace estavam estourando a onda ali, né? A gente aqui em Brasília também tinha um foco. Como é que foi essa luta e por que dessa luta? Como é que foi do taekwondo? Como é que foi? Como é que surgiu isso? É uma coisa meio inexplicável, Carla. Assim, eu não sei, essa vontade de conhecer, de ir abrindo as portas e vendo o que tem dentro. Aí eu fui abrindo as portas do Muay Thai, do kickboxing e ali respaldado no taekwondo. O André era meu mestre e me orientava, né? Não, vai lá e aprende isso, me incentivava, né? Aí eu falei pra ele, ó, vai ter uma luta de Vale Tudo aí, me desafiar, porque eu sou do taekwondo e falaram que o taekwondo tem chute fraco, né? Isso mesmo. Fica com a perna só, né? Né? E modéstia à parte, eu batia forte, né? O André lembra como é que era o pé, né? E a mão também.
Aí eu falei, eu vou lá. O André, não, eu vou no seu lugar. Eu falei, não, é comigo, deixa que eu vou. E fui, treinei, o André me passou a técnica toda, né, a orientação para a luta e acabei vencendo. Né? Era uma pessoa mais velha, uma pessoa muito boa de boxe, muito boa de chão, mas deu tudo certo. Onde foi? Foi no ginásio do Marista, em Taguatinga, em 1987. Tinham grandes nomes lá do Vale Tudo, lá naquele dia, né? E foi uma experiência muito interessante, porque depois daquilo eu fui assim, aprofundando nessa superação, sabe? Aquela coisa, cara, eu sentia que a gente tinha que estar pronto para qualquer coisa, para qualquer desafio, para qualquer dificuldade, para qualquer luta. E no começo ali, na minha inocência, dos 17, 18 anos, eu achava que era só para o mundo físico, né? Mas depois eu comecei a ver que essa coisa de estar pronto alcançava também o meu mundo psicológico, meu mundo espiritual, e foi me direcionando e me conduzindo no mundo profissional também. A gente tem que estar pronto para tudo. Você exerce uma profissão, você é um advogado, você é um médico, você está estudando para um concurso, você tem que estar pronto para aquela surpresa que vai aparecer ali na frente. Igual um tatame, um dojo, né? Exatamente. Você tem que estar pronto, você não sabe se o cidadão vai vir com um soco na sua cara, com um chute na sua barriga, com uma banda, né? Ele pode vir com qualquer coisa. Você acha que as artes marciais te moldaram no que você é hoje como profissional, na sua área de atuação? Eu não tenho dúvida disso, né? A disciplina ali nos treinos, a superação da dor, que o André ensinou muito pra gente. Eu via o sobrinho. A primeira apresentação do taekwondo que eu vi dele, eu fiquei 2 dias assustado. Eu vi o sobrinho pegar 3 tijolinhos maciços e quebrar na testa. E era tijolo maciço mesmo, não era daqueles de areia, não, né? Então o que acontece? Sujava tudo, né? Era muita potência, era muita força interna, era muito espírito ali presente, né? Isso é verdade. E eu via, Carla, que isso molda as nossas relações no dia a dia, sabe? Você tem que colocar o espírito, tem que colocar a energia ali, se você quiser fazer aquilo bem feito. Não, você é uma campeã de alta performance, não só nas lutas, como também você tem formação superior, você é uma advogada, é profissional, tem mestrado, né? Você é uma coach, você sabe, né, a energia que a gente tem que colocar na nossa profissão, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, até nas nossas relações familiares, né? Tudo é uma questão de força e energia. E eu não tenho dúvida que a convivência com essas pessoas que estão aqui moldaram o meu jeito de viver. Tem uma coisa que fala que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? E se eu for ser a média de alguém, eu quero ser a média desses 4 que estão aqui. Para mim já basta. O Caroço tem uma formação intelectual extraordinária. O André é uma formação intelectual, de business também, de superação, de sobrevivência extraordinário. Mestre Sobrinho também. O André, eu lembro quando ele dava aula em Taguatinga lá com a gente, nós treinávamos 2 horas seguidas, 2 treinos. Ele lutava com todos, em média umas 20 lutas cada treino, né? Às vezes mais de uma vez. Ele saía correndo de lá, ia para o Bandeirante a pé correndo, né? Corria cerca de uns 20 quilômetros, ia dar outro treino e lutar. Isso não é normal, não? Não é normal, né? Todo mundo sentado, levantava um por um. Superação. Bom demais. O Mestre Caroço treinava 12 horas por dia. Ou mais. O Caroço dormia treinando. Mas é isso. Treinava dormindo, vamos dizer assim. A gente está falando aqui de várias características que são importantes, né? Você falou agora também, André, de várias características que são importantes nessa formação marcial. E eu queria agora passar a bola aqui pro Caroço e depois a oportunidade para cada um falar, mas assim, da singularidade, né? Da singularidade do taekwondo. O que você acha que é importante, que a gente pode destacar? Gente, tem algumas lutas que a vantagem delas é em serem ecléticas, né? Abrangerem um campo maior de possibilidades. Eu, em 79, fui treinar com o mestre Euclides Pereira e fui sparring de striking, né, da parte de pancadaria com ele. De 79, né, que foi quando ele lutou com Zulu, eu conheci logo depois da luta, fui treinar com ele, até 85, quando ele fez o último combate. Então eu admirava muito o Vale Tudo por aquela capacidade que ele tinha de articular muitos elementos. E várias lutas, elas são mais ecléticas do que o taekwondo. O taekwondo talvez seja das menos ecléticas, né? O karatê, por exemplo, é muito mais eclético.
estávamos falando agora há pouco, tem o Dash Barai, tem quedas, tem socos, tem chutes. São muitas coisas incluídas ali, e o Karatê deu um pacote bom. Pouca gente comenta e sabe, né? Mas os katas de Karatê quase tudo é pegada para agarrar, então o Karatê é uma luta bem completa. O Taekwondo ele foi uma luta que focou num aspecto, chute. Só que ele faz isso muito bem. Eu comparo o Taekwondo com o boxe. O boxe foca num aspecto, o soco, só aquilo. Mas ele faz aquilo muito bem. Então, se você quiser, e assim eu acho interessante, ou o judô, por exemplo. O judô, o cara vai ficar 30 segundos no chão, se não der, sobe. Então o foco ali é derrubar mesmo. Ou o cara fica muito bom em derrubar, ou ele não vai ser um bom judoca. Taekwondo não vale banda, não vale isso, não vale aquilo, não vale... O que vale? Chute. Então, a gente num treino de Taekwondo, para o nível que eu competi, o treino mais light que tinha era 1000 chutes com cada perna. Isso era época de descanso. Você não chega a ser campeão de Taekwondo se você não lançar 5.000 chutes por treino. E estou falando de exigência máxima, chutar mesmo. Com alvo, com raquete. Também, até nos tempos a gente não tinha, eu faço série de 100, você faz série de 5 minutos, 10 minutos. Não, exato, rounds e rounds. Então, o que eu acho que vale a pena mais no Taekwondo é esse aspecto do chute. Se você quiser melhorar no chute médio, chute alto, eu acho que o Taekwondo é uma boa alternativa para você. Agora, claro, se você não se faça ilusão, se você só treinar Taekwondo, ainda mais se for só o Taekwondo competitivo, né, não entrar muito no lado marcial, aí também não vai te resolver como lutador de arte marcial. Por isso a gente tem que ter uma mente aberta, tem que procurar o Karatê, tem que procurar o boxe, tem que procurar o jiu-jitsu para aprender chão, tem que aprender a lutar em cima, né, com judô, você tem que fazer tudo. Se você quiser ser um lutador, né, a arte marcial é uma coisa só. Os princípios, a biomecânica é a mesma, tá? Quando você começa a treinar muito várias artes marciais, você vai vendo que elas se encontram, porque a mecânica, no fundo, tem diferenças. Outro dia eu estava no Ano Novo com o André, Carla e o Testa, e eles estavam, coitados, tentando me ensinar soco do Karatê. Tadinhos, eu acho que eles foram para casa, caramba, o mestre dele tinha razão, tem que nascer de novo. Eu não conseguia. É muito diferente, a mecânica é outra. Mas o problema é que depois de um tempo, quando você amadurece e aprende a fazer, você começa a descobrir, você jogou a cintura assim, o outro joga assim, você começa a perceber as conexões. É interessante que você vai fazendo o movimento e você aprende a fazer o movimento na prática do movimento, né? Porque se você for teorizar muito, às vezes você atrapalha até a pessoa que está... E você já tem uma consciência corporal muito grande aí. A minha não. Aliás, aquele chute aí, aquela pessoa que está com a perna ali lá em cima, ali é muito treino, ali é treino. Eu queria que a gente falasse um pouco a respeito de rotina matinal. Eu queria saber se vocês têm uma rotina especial, se vocês começam o dia com, sei lá, com uma meditação, uma alimentação especial. Como é que vocês... Posso falar um pouco disso? Pode. Rapidinho? Rapidinho. Gente, a noite é feita... Não, só vou falar duas coisas. A noite é feita para dormir e a hora que vem mais energia da natureza é de manhã, tá? Então, dorme cedo. Se você quer ter sucesso na vida em qualquer coisa, bota uma coisinha na cabeça. Dorme cedo, descansa durante a noite, acorda cedo. E isso que a Carla falou, fundamental, medita. Pode meditar treinando, pode meditar andando, correndo, porque naquela hora a natureza está cedendo energia para você. Esse é o horário. Olá, mestre André. Foi uma pergunta ótima. Na minha carreira de luta, de esportes, eu sempre preferi a parte da manhã para treinar. Primeiro porque o Carlos falou a verdade. Depois de uma bela noite de sono, nada mais do que treinar com o corpo descansado. Né? Você imagina o que eles estão falando que você fazia, não sei. Eu não sei. Treina com todo mundo, saía correndo. Eu não sei como eu fazia. Olha, de uma cidade para outra correndo. Não sei como eu fazia. Imagina de manhã, cheio de gás. Eu tinha que levantar às 4 da manhã, no Bandeirante, na Metropolitana, e correr para o plano piloto, que a minha academia era aqui no CONIC, na época, né? E eu tinha uma aula às 6h30 da manhã. E essa aula às 6h30 da manhã, eu tinha 3 atletas de competição. E eles estavam já me esperando para essa sessão. Porque eles contavam comigo estar presente, não só para treinar, né? Eu também competia e usava eles também como referência para me treinar. Então eu já chegava lá, tipo assim, saía de casa às 4, 5 da manhã, daria uns 18 quilômetros, eu acredito, de Bandeirante até o plano piloto, né? Pelo eixão ali. Aquecimento bom, né? Aquecimento bom,
Aí chegava lá, já estava o pessoal me esperando, então como minha mãe falava, meu filho, onde você vai? Eu falei, eu vou correr. Ela, pra que tão cedo? Pra que isso tudo? Aí eu falava, mãe, quero ser campeão. Para mim ser campeão eu tenho que treinar, eu tenho que me esforçar. Eu quero fazer uma coisa que ninguém está fazendo. Então, o campeão, na minha opinião, é aquele que faz algo além do segundo colocado. Ah, bacana. Entendeu? Eu acho assim, eu sempre pensei assim, né? Para ser um campeão, você tem que pensar que você está fazendo alguma coisa além do segundo colocado. Tá bom? E para mim, de manhã, era o meu café da manhã, era treinar. Então, eu acho que levantar bem, descansado e preparado mentalmente para isso, para o treinamento, vai te dar uma consequência positiva muito, muito grande. E descansar, dormir bem, Carlos, é isso aí. Porque a sua mente, o seu corpo vai estar preparado para a sua primeira atividade física. Então, se você quer ser um campeão, durma bem, levanta cedo e comece cedo. Passa aí para o André. André, a tua rotina matinal, o que você considera importante para a pessoa performar melhor? Cara, a primeira coisa, no meu modo de ver, é uma leitura corporal. Você entender que seu corpo fala e que a vida nossa é feita de ciclos, né? Às vezes você está numa fase de competição, você vai ter uma rotina. Às vezes você está numa fase de estudo, vai ser uma rotina diferente. Então, eu tento observar muito isso, né? Qual o momento que eu estou vivendo na vida. Mas dormir é importante, obviamente. Se alimentar bem é importante. Mas tão importante quanto isso, né, para ser alta performance e atingir os objetivos, é saber o que você quer e estabelecer um sistema para que te permita alcançar aquilo. Né? Você vai dormir bem, você vai se alimentar bem e o que você vai fazer com isso? Você vai criar um sistema para atingir o que você quer. Né? Então, tem que levar muito em conta o que você está vivendo naquele momento. O que você quer reforçar? É uma competição? É uma arte marcial nova que você está aprendendo? É um momento familiar? Né? É um momento de saúde na família, algum problema? Identificar isso e adotar os caminhos essenciais para isso. Posso falar duas coisas de alta performance? Duas coisas de alta performance, depois passo para o sobrinho. Não, eu peguei já dançou, mestre. Não, olha, é porque isso aqui é muito sério, tá? Tem um ponto que, uma certa época, eu como treinador, até fiquei um pouco frustrado, me afastei muito. Começaram a me criticar, falar, o Carlos é doido, porque ele quer que o pessoal treine demais, e não é assim. Gente, tudo depende, como o André falou, de objetivo. Se você está fazendo arte marcial só para saúde, só para se manter bem, né, dentro de uma proposta, né, de rotina, tudo bem, você vai treinar moderadamente. Mas cá para nós, se o teu objetivo é ser campeão, meu amigo, é o que o André falou. Eu até me sinto mais à vontade com essa turma da velha guarda aqui do que com a garotada de outras gerações, porque não existia dúvida quanto a isso. Na nossa época, ou você treinava muito, ou você estava fora, mas isso aí vale sempre. Não se engane. Se algum treinador falar para você, tá? Uma vez eu me lembro um colega de colégio, que era do karatê, muito querido, e ele fez um curso com um mestre de karatê famoso. Só um pouquinho, Posso falar? Desculpa te interromper, mas para você, aí você continua. Só um comentário. É interessante falar isso, porque a gente vive um momento em que as pessoas estão muito imediatistas, né? Então falar assim, olha, quero ser campeão. A gente sabe do esforço que tem que se dedicar a isso. É de brincadeira. Né? Do foco, de saber aquilo que você vai priorizar, como o André falou agora, né? De você se preparar para aquilo, em descanso, em alimentação. Mas as pessoas a gente observa vários vídeos e vários comentários, consiga esse resultado em tantos minutos, seja milionário em tanto tempo, da noite para o dia, né? Seja enquanto dorme. Enquanto dorme, aprenda inglês enquanto dorme. Vai. E aí por aí vai. Eu aprendi inglês quando dormia, falando a verdade. O que é importante, o que eu acho que é uma característica das artes marciais, que a gente vê isso, é essa dedicação, esse esforço, é esse empenho que forma essa têmpera para as outras atividades que a gente faz também, né? Para depois se performar bem nos seus relacionamentos
né? É diferente quando você tem esse conhecimento marcial. E a gente saber do esforço, né? Isso. Fala aí, Então, mestre. então, é o que ela falou. Não tem no pain, no gain, em inglês. Tá? Não existe almoço de graça. Não tem resultado sem esforço. Só que para complementar isso, como tudo na natureza tem a complementariedade, aqui a bandeira da Coreia tem o Wun e o Yang, né? O Yin e Yang, né? São os dois elementos que se complementam. Eu queria complementar da seguinte maneira. Fala mais do Yin e Yang. Yin e Yang é a mesma coisa, né? Aproveitar aqui, o Júnior Salomão falou que hoje é um dia da Olimpíadas de Inverno, né? E a Coreia não se uniram no esporte. Para esse Sim, evento. que bacana. É um bom exemplo para o mundo, né? Esperemos que isso aí tenha consequências práticas aí para a política, né? Que bom. E como isso é comum no esporte acontecer isso, né? Essa Esporte aproxima, essa né? aproximação, mesmo que momentânea. É, exatamente. E também não tem política no esporte, né? É uma maravilha. Mas, então olha só, gente, o Yin e o Yang, né? Sempre tem um complementar. Então, a esse princípio do esforço, que seria mais o lado Yang, princípio ativo, tem o princípio Yin, que é um princípio de passividade, de sensibilidade. Não adianta também você querer se matar de treinar de uma forma completamente louca. Isso aí tem que ser medido, tem que ser equilibrado e tem que ter o que no Tai Chi Chuan chamam de flow, que é a fluência. Então, eu vi muitos atletas também indo para o outro extremo. Querem me arrebentar, mas eles não curtem o que eles estão fazendo, eles não se divertem. O segredo é você fazer. Por que o André corria de Taguatinga até o Núcleo Bandeirante? É porque para ele aquilo ali não era um sacrifício, uma dor. Pô, ele se divertia com aquilo. Então, aprenda que o esforço só vai ser possível durante um tempo prolongado se você souber equilibrar, se você souber dosar, se souber quando ir no pico, quando descer e fazer com prazer, com divertimento. Eu vi muitos atletas também se estressando, tendo overtraining, né? Porque exageravam muito também, aí é o outro extremo, e não conseguiam completar um ciclo, que é o que o André falou. Então você precisa, lembra, gente, sem esforço não dá, mas não é só esforço, é esforço inteligente, é esforço com suavidade, é esforço, sabe, você só tem que contrair os músculos que você está usando. Então, para isso, você tem que ser inteligente. É a história do soco. Ah, a história do soco. A história do soco Agora você falou que foi... Tô lascado. Agora ela vai querer... Falou. Tinha que lembrar. Agora ela vai, vai me botar online. Vamos falar de chute. Passa pro mestre sobrinho aqui. Tá bom. Pessoal, também para completar aqui essa gama de informações que foi passada, né, desde o André Clemente, o André Maurício, através da Carla, o Carlos. Eu só quero lembrar o seguinte: o que a gente também vê nos dias de hoje é a pressa, né? Todo mundo quer a pressa do WhatsApp, a pressa da informação eletrônica. Para se formar um faixa preta, no mínimo é 5 anos. Hoje em dia estão fazendo supletivo, formando até com menos de 1 ano. Então isso é brincadeira, é banalizar o esporte. Então não vai alcançar performance nenhuma. Só dizer que faz não adianta, né? O que acontece? Desde o princípio da arte marcial, o jiu-jitsu há muito tempo, para formar um faixa preta era 10 anos. Taekwondo 5 anos, karatê 8 anos, a média era essa, entendeu? Mas aí depois o que foi acontecendo? Que introduziram, eles foram se afastando e veio a safra nova. Então, esses que estão aqui, né, são os resistentes porque aprenderam e sempre tiveram essa cartilha, né, que é da essência das artes marciais, né, e para se alcançar uma performance de um faixa preta, falar, eu sou taekwondista, tem que saber chutar. Se o cara falar, eu sou karateca, ele tem que saber socar, tem que saber chutar. O primeiro princípio, né, do karatê, né, que vem da mão vazia, que o do soco, ele tem que saber socar. Se o mestre chegar do caminho das mãos vazias, e se a pessoa chegar para falar, eu sou faixa preta, não interessa o dan. Mas se qualquer mestre ou outro faixa preta falar, dá um soco, aí o cara balançou e falou, opa. Ele não fala nada, mas ele já viu. É igual um taekwondista, você faz uma base, você põe uma raquete ou só chuta a mesma coisa. Para ele dar um chute básico nosso, que é o frontal, né, que é o apchagui, um bandal chagui. Se ele não souber fazer isso, pode deixar quieto.
Né? Olha só, agora eu queria pedir para vocês, em uma frase só, uma dica de alta performance. Pode começar, Messi. Uma dica de alta performance. Ou a gente começa de lá? Não, vamos começar a apertar que já está com a bola. Então, a minha dica é o seguinte, você quer alcançar a boa performance, a alta performance, não se espere por ninguém. Se espere no melhor e o melhor é você. Olhe para dentro de você mesmo, reveja os seus conceitos e dê o seu melhor, que o resultado virá através de você e espelhando nos melhores. Vou falar uma frase que eu ouvi de um militar coreano. No treino, igual a competição. Na competição, igual ao treino. Tá bom? Essa aí guarda, anota. No treino, igual a competição. Na competição, igual ao treino. O Carlos tirou a palavra da minha boca. Não, sério, eu ia falar isso, eu ia falar train as you compete, compete as you train. Eu falo isso na minha academia lá o tempo todo. Mas eu tenho mais uma aí boa para falar. Don't give up, never give up. Não desista, nunca desista, entendeu? Não pense que você não vai ser um deles. O caminho é árduo. E quando você chega lá em cima, você vai sentir que o sabor de estar lá em cima é maravilhoso. Eu falo para nos Estados Unidos, entendeu? Não pense que quando você chegou lá, acabou. Agora você vai ter que manter o lugar e manter ser campeão, é outra história. Então, por favor, faça da melhor maneira que puder fazer. Tenha um equilíbrio mental e físico, entendeu? E sempre pensa positivamente. Vai em frente, que você consegue. Eu vou querer uma cópia dessas gravações depois, eu vou assistir todo dia. Bom, tem muitas frases interessantes, uma que eu gosto muito é que fala o seguinte: o tamanho do seu foco determina o tamanho do seu resultado. Onde você olhar e focar e se isolar de tudo que está em volta, ali você vai conseguir o que você quer. Não tem outra. Bacana. Agora a tua. Aquilo é interessante, quando fala de foco, falar assim, aquilo que você foca é o que você vai obter, né? Aquilo que você vê, e eu vi uma explicação de um mestre falando a respeito, por exemplo, vocês estão olhando esse ângulo, vocês estão olhando essa cena aí, vocês que estão vendo essa imagem aqui. E aí, se eu perguntar para vocês olharem tudo que tem preto aí nessa imagem, vocês vão focar nas faixas pretas e nos detalhes pretos. E aí vocês vão perceber aquela cor preta, porque vocês estão focando na cor preta. Então, quando a gente fala em focar, né? Focar é importante por isso, porque quando você foca naquilo ali, você vai perceber aquilo. E quando você foca naquilo que você quer, a sua mente vai funcionar como um scanner, né? E você vai captar as oportunidades, o que você pode aprender, aproveitar e descartar, né? Você vai descartar aquilo que você não vai aproveitar, que não vai ser útil por N motivos. Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês. Posso te fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. Para a Carla agora. Eu sou fã da Carla, a gente viajou para a Alemanha, uma vez brincando no ônibus. Eu ia lá, chutava assim, aí Carla, e chutava, ela, para. Aí eu lá longe, tá a karateca lá longe, o que ela vai fazer? Aí eu ia lá, chutava ela, menino, para. Aí a terceira vez eu nem vi o que aconteceu. Veio um Oizuki, Kizami, eu nem. Vai me perguntar porque eu não vi. Não, foi soco, foi soco. Foi um Oizuki. Ela tava no meio do ônibus, eu tava quase na porta. Então, eu queria perguntar para a Carla, assim, baseado em tudo que eu já vi de impressionante da carreira dela, quando foi o momento, que isso é sempre uma curiosidade para mim, que ela percebeu que o karatê era para ela ir até o topo? Quando na carreira dela ficou claro, que momento, que faixa, que foi no primeiro dia? Tem gente que já entra ou foi uma... Como é que foi para você isso aí? Quando você percebeu, cara, isso aqui é para eu ir até onde você chegou? É interessante, porque quando eu comecei a treinar karatê, eu fazia capoeira. E eu comecei a treinar karatê porque eu queria melhorar os meus golpes na capoeira. E com o mestre Testa, e ele queria que eu treinasse karatê, mas meu negócio era treinar, aperfeiçoar os golpes mesmo, eu queria a capoeira. E aí eu comecei a treinar, e quando eu comecei a treinar, comecei a gostar. E eu lembro de uma frase, de uma vez, uma das saídas que eu estava indo para casa, indo para academia,
Aí minha mãe falou assim, pô, treinando karatê, até parece que vai ser campeã de alguma coisa. Aí pronto. Que incentivo, hein? Aí, rapaz, quando ela falou aquilo... Foi naquele dia. Eu falei, eu vou ser campeã. Aí eu comecei... Aí eu comecei a treinar para ser campeã. E eu comecei a treinar, eu fazia o treino das 18, das 19, das 20, eu era uma fominha de treino, treinava pra caramba. Mas teve um momento então que caiu a ficha? Pô, teve, assim, foi uma trajetória, e aí quando eu comecei a treinar, eu sempre treinava com homem, e aí eu treinava com homem, batia, pô, e meu golpe fraco, não sentia. Eu lembro de uma vez que eu fui treinar com o Mestre Tessa, eu contei até essa história, tem aí no meu site, ele falava pra eu bater, mas eu batia com toda a força e ele, bate, cara, mas eu fiquei com muita raiva, sabe? Deixar a gente com raiva. Pô, eu saí chorando daquele treino. E aí não causava nenhum desconforto. Aí tinha um equipamento lá na academia que ele fez, um equipamento com pneu, que depois várias outras academias começaram a fazer, mas era uma novidade à época. E eu comecei a treinar naquele equipamento. Aí dava chute, soco no equipamento. Aí comecei a afundar o soco, o pneu com soco. Olha aí. E aí, um tempo depois, né, alguns meses depois, eu fui treinar com ele. Eu já era faixa verde. Aliás, eu era faixa verde quando ele estava rindo, né? Ah, bate, tal, não sei o quê. Porra, que merda de faixa verde é essa, porra? E aí eu fui treinar com ele, aí dei um soco nele e ele reclamou. Oh, mas eu fiquei numa alegria, cara. Aí eu não podia nem falar, mas eu fiquei na alegria, eu fiquei rindo por dentro, né? Ele, pô, tá batendo com força, eu vou bater também. Eu falei, aí. Ficou indignado. Aí, assim, eu continuei treinando para ficar mais forte nos golpes. Aí eu comecei a machucar os homens. Aí eu quebrei costela do Kung, que é um grande mestre aqui de Brasília. E do primo lá, trinquei a costela dele. Mais de 80 quilos. Mais de 80 quilos. Não cita nome. Aí é melhor não citar o nome, porque vai que ele vê, assiste e ele é conhecido. E ele é uma fera ainda, nossa. Como é que era um treino você com o Didi? O que acontecia? Conta pra nós. Não, o Didi sempre foi muito mais forte, né? Mas era um treino, era um senhor. Era um treino puxado, mas assim, eu não preparado para lutar com qualquer pessoa. O fato de treinar com homem já prepara mais a mulher, né? Mas assim, ele sempre foi muito mais forte, né? Não dá para falar, mas eu vou até talvez falar isso aqui, né? Fica bem na fita, né? Claro. Não, descovava ele e tudo, né? Fica bem. Ela que falou. Escutou aí, gente, tá vendo aí? Eu não perguntei nada. Você falando aí da sua mãe, me lembrou um fato interessante, a motivação. Porque eu chegava dos campeonatos brasileiros, Carlos, e falava pra minha mãe, mãe, a minha dela é campeão brasileiro. Minha mãe falava, bacana, vai limpar seu quarto. Sabe o que minha mãe falava? Eu falei, mãe, acabei de ganhar vai limpar seu quarto. Fui campeão brasileiro, mãe. Aí que eu pensava, tá bem, eu vou ganhar de novo, que um dia ela vai ver que eu sou campeão. A minha mãe era assim, tá bom, então agora acabou esse negócio, né? Agora eu estudo, beleza? Agora estudar. Nunca parava, né? É muito bacana. Também lembrar que principalmente até no ano 2000, as mulheres eram bem poucas também nas nossas academias, né? E sempre elas treinavam, lutavam com os homens. E de onde surgiram também grandes campeãs, né? Tanto em Brasília e para todo lado. Você ainda pedindo falar mais alto? Eu sou mais alto, mas... Mas era interessante isso. E as meninas mediam força de igual para igual com os homens. E aqueles que competindo no karatê, havia mais mulheres do que hoje fazendo karatê no Brasil. Tinha um circuito muito grande mas essas brigas de confederação e tudo mais diminuíram muito o número de praticantes. Hoje o número de praticantes também é grande, né? Mas teve uma época que deu uma queda. Mas o circuito de competição que eu participava, no Japão, por exemplo, eram 4 dias de competição só mulheres. Nossa, muito interessante passar por Carlos aqui. Gente, olha só, eu tô fora da luta e da política das artes marciais, mas vou deixar um recado aqui. Recado mesmo de coração. É isso que inventaram no Brasil, de poder ter mais de uma federação com pretensões a competir pelo mesmo sistema, não tem lá fora. O André vai falar. Nos Estados Unidos,
Por exemplo, você vai na Califórnia... Mas veja, mestre, agora deixa eu... Não, desculpa te interromper, mas eu preciso sistema. te interromper. Tá. Não, lá nos Estados Unidos, por exemplo, existem várias organizações, várias federações de karatê. Sim. Agora existe a Federação do Circuito Olímpico. Isso, é uma assim, só. Não é? Mas agora você veja o seguinte, se houver só uma federação, só dando oportunidade para os esportes olímpicos participarem, o número de pessoas que vão poder participar das competições vai ser muito restrito, vai ser muito pequeno. Por exemplo, o karatê agora entrou mais ou menos na Olimpíada. O número de pessoas que vão participar, acho que são 8. Olha o universo de praticantes de karatê que nós temos, né? Então, eu defenderia que essas federações fizessem um circuito. Os campeões de cada federação competissem entre si. Mas você teria que ter uma federação para unificar tudo de qualquer maneira. Então, que ela fosse uma federação guarda-chuva. Eu acho que pode ser. Você tem que ter uma federação guarda-chuva, tem que ter uma unidade central, ainda que você tenha uma pluralidade. Eu defendo a pluralidade, eu sou democrata até... Não, eu também sou, você está querendo dizer o quê? Olha só, eu sou liberal, não só democrata, mas liberal visceral, tá? Eu acredito em livre iniciativa, defendo isso. Quem for no meu Facebook vai ficar bem assustado até. Mas eu acredito que funções semelhantes à do Estado, elas têm que ser unidas. Então, acho que mesmo que você tenha várias federações, uma pluralidade, pode fazer onde quiser, embaixo de uma árvore, mas num sistema você tem que ter uma entidade que seja guarda-chuva para poder abrigar. Eu acho que está competindo pouca gente numa dessas federações porque está tendo várias outras que estão se fechando para aquele sistema. Essa que é a minha opinião. Deixa eu só uma pincelada aqui. Eu acredito também no sistema de unificação. Porque, veja bem, o problema todo não é... Abrir você pode abrir, mas tem aqueles... mestres mais privados que já têm uma organização deles, o estilo deles, eles não vão querer se adaptar ao sistema de um modelo olímpico, por exemplo, né? Você tem razão, nos Estados Unidos tem muitas associações diferentes. Muitas. São vários caminhos, mas... Você vai, desculpa, só um pouquinho. Aliás, os campeonatos lá, eu já participei de vários campeonatos que eles dizem que é mundial, mas na verdade é só americano. Entendeu? E existe o segmento olímpico, que só tem um caminho, né, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Mas é praticamente a unificação que é o problema, viu, Carlos? É o mestre querer não querer se adaptar, não querer se adaptar ao sistema olímpico, ao sistema de uma outra organização, ao estilo de uma organização, porque ele já está habilitado naquele processo. Eu falei para você, é diferente quando você olha os anos 70, os anos 80 e veja hoje como o taekwondo está. Na minha opinião, vou falar sério, o protetor eletrônico acabou com o taekwondo. Eu acho que se não tivesse protetor eletrônico, se não tivesse essa parte eletrônica, o taekwondo teria uma percussão bem maior do que se tem hoje, entendeu? Seria luta, né? Seria luta. Concordo com você. Bom, gente, a gente agora já finalizou o nosso tempo aqui da nossa live. Então, vamos fazer uma demonstração? Eu quero convidar os mestres para a gente fazer alguns movimentos. E como é que faz? A gente faz aquecimento? Ação comando? Não, eu tô aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? A gente pode fazer um kata. O que vocês querem? A gente segue você, que tal? A gente vai ensinar pra gente, então, um Tek Shodan. Pode ser o Basai Dai? É mais complicado, né? É mais complicado, é melhor. E eu quero agradecer e vamos continuar e finalizar fazendo uma demonstração. Não sei como é que vai sair não, porque a coisa não foi treinada antes. Não foi treinada não, hein? Então vamos fazer alguma coisa aí na frente. Tek Shodan. Oi. Levanta o joelho. 1, 2, 3, 4. Aí. 1, 2, 3, 4. Ei! 2, 3, 4. 2, 3, 4.
de frente para nós. Aqui? É. Aqui? De frente agora? Agora é a nossa saudação para você. Saudação. Daniel. Pegou. Aí, nossa. Ótimo.